Boa noite. Boa noite, pessoal. Tati, boa noite. Devanir, seja bem-vindo. Boa noite. Gabi, querida, que bom que você está aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, doutor Felipe, Tati, que bom que vocês estão aqui, gente. Gente, me dá um feedback aí, como é que tá o áudio? Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Alguém consegue me falar como é que tá o áudio para mim? Oi, Cris, Karina, querida, que bom te ver aqui. Preciso de um retorno. Como é que tá o áudio? Viviane, boa noite. Tudo bem, querida? Oi, boa noite. Matheus, oi, filho, boa noite. Karina, pessoal, que prazer ter vocês aqui. Oi, Fê, beijo pra você. Que ótimo, tá dando pra ouvir bem, né? Oi, Cris. Ó, o Fabrício já chegou. Deixa eu chamar o Fabrício para conversar aqui com a gente. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu já convidar o Fabrício pra gente começar o nosso bate-papo. Thiago, Bia, querida, tudo bom? Fabrício, oi, Fabrício. Olá, Daniele, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você, tá me ouvindo? Tudo certo. Aham. Maravilha, bastante gente conhecida aqui hoje, que legal, boa noite, quem que tá aqui? Marcos, tudo bom, Marcos, boa noite. Estamos com um pessoal bacana aqui, um pessoal do IBPC, a Karina tá aí também de novo, que bom ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, né, Fabrício? Sobre a formação em psicanálise. Antes de eu começar a falar, Fabrício, eu vou pedir para Aham. você se apresentar, porque tem muita gente aqui que ainda não te conhece. Então, vou pedir para você se apresentar para nós, por favor. Perfeito. Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Fabrício Tavares, eu sou psicanalista. Minha formação foi entre 2004 e 2007. E de 2007 para cá eu tenho tido inúmeras experiências, então, com a psicanálise, alguns momentos de uma maneira mais próxima, mais efetiva, em alguns momentos um pouco mais afastado, dadas outras atividades que então eu desenvolvia no âmbito acadêmico, e atualmente, desde 2017, então, uma imersão total. E uma preocupação muito grande, principalmente com esse foco que nós vamos conversar hoje à noite aqui, que é justamente o da questão da transmissão da psicanálise, né? Seja uma forma de formação, como muitos chamam, seja de uma forma de vivência da psicanálise, e que é algo fundamental, importante, aqueles que se interessam no espaço como esse, Daniel, é de fundamental importância para nós podermos agora estar falando, discutindo e refletindo sobre todo esse percurso, né, que leva a pessoa a se autorizar enquanto psicanalista, né? Certo. Que ótimo. Eu estava recebendo um monte de mensagem aqui para eu virar minha câmera. Eu tava de lado. Ah, sim. É falta de prática é ótimo, né? Mas a gente vai aprendendo com a experiência. Então Claro. tá ótimo, Fabrício, exatamente. Ó, antes da gente entrar no assunto, de fato, Perfeito. sobre a formação de psicanálise, tem muita gente que pergunta para mim, e que eu acho que essa é uma pergunta recorrente nos grupos de psicanálise, no meio psicanalítico, para quem está começando, surge aquela dúvida, né? A psicanálise é uma profissão ou não? Ela é considerada uma profissão ou não? O curso de psicanálise é reconhecido pelo MEC ou não? São dúvidas muito recorrentes no meio psicanalítico, né? Muita gente que está querendo começar o curso se vê com essas dúvidas. Então, antes da gente começar a entrar no curso em si, eu vou explicar como que funciona a formação em psicanálise antes do curso, né? Para a gente fazer um curso de psicanalista, curso de psicanálise clínica, não precisa ter uma graduação, necessariamente. É um curso livre, por isso, inclusive, ele não é um curso reconhecido pelo MEC, porque ele não é um curso vinculado a nenhuma universidade, a nenhuma faculdade,
E por isso ele não é reconhecido pelo MEC. Não existe no Brasil nenhum curso de formação em psicanálise que tenha reconhecimento do MEC, exatamente por isso. O que não significa que a gente não tenha um respaldo para trabalhar como psicanalista depois de concluir o curso de formação em psicanálise. A gente tem sim esse respaldo pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, desde o ano de 2002, pelo ministro Paulo Jobim Filho, desde aquela época, que foi a portaria 397, que decretou a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Nessa Classificação Brasileira de Ocupação, nós temos o nosso código 25.15.50, está lá a prática da psicanálise, psicanalista/analista. Então, a gente tem sim um respaldo, a gente pode, terminando a nossa formação, entre aspas, né, porque o psicanalista ele nunca se forma, ele mantém continuamente aprendendo e vai se formando no divã, que a gente chama, né, com os atendimentos, mas quando terminar as fases do curso de psicanálise, que é o que você vai explicar para nós daqui a pouquinho, ele tem sim a autorização, a licença, ou como é que a gente diz? Até marquei aqui que tem vários termos, né, o respaldo, para poder trabalhar como psicanalista. Então, a gente pode ter essa segurança de que mesmo com o curso livre de psicanálise, a gente vai ter esse respaldo para estar atendendo em consultório, individualmente ou em grupo, ou trabalhando em empresas, né? Cumprindo o tripé psicanalítico, né? Que é o que você vai explicar para a gente aí, que são as fases de formação do curso de psicanálise. Que aí tem todo um esquema aí que você vai estar explicando para nós, né? A gente tem respaldo também do Conselho Federal de Medicina, do Ministério Público Federal e do Ministério do Trabalho. Então, fiquem tranquilos, quem quer fazer o curso de psicanalista, não ter o medo de, eu vou formar, vou fazer o curso, vou terminar e não vou poder trabalhar. Vai poder trabalhar sim, tranquilamente. No Brasil temos esse respaldo, né? Agora, para a gente se formar psicanalista, eu tenho o desejo de ser psicanalista. O que eu tenho que fazer, Fabrício? Como que é o curso de formação em psicanálise? Perfeito. Bem interessante essas colocações, tá? Agora, Daniela, que você destacou aqui, principalmente para aqueles que estão se aproximando agora pela primeira vez na área, né? Tem uma certa confusão, né, quando se ouve psicanálise pela primeira vez, quando se não tem um aprofundamento inicial, principalmente dessa questão de uma aproximação ou não com a questão, sabe? Então, existe sim uma certa dúvida, como se aproximam essas áreas, como não se aproximam, e aí vai ao encontro bem do que você agora trouxe, tá? A psicologia é uma profissão que tem um conselho, que regula, é uma formação a nível acadêmico, de graduação, no mínimo 5 anos, e a psicologia se propõe a trabalhar, sim, com a questão emocional, da saúde emocional, e vai fazer uso de diferentes abordagens ou linhas terapêuticas, tá? Inclusive, talvez, fazer uso da teoria psicanalítica para a sua condução, para o seu trabalho, para a sua interpretação dos atuando. A psicanálise, ela é, então, uma área ou ocupação, como muitos chamam, que não carece de um curso a nível de graduação. A formação em psicanálise ela é uma formação livre, que obrigatoriamente tem de passar pelo tripé, o famoso tripé, né? Análise, supervisão e o estudo teórico, tá? A instituição que oferece uma formação em psicanálise, chama de formação, é uma instituição que obrigatoriamente vai ter que oferecer esses 3 âmbitos para o futuro profissional, para que ele possa desenvolver aquilo que desde Freud, né, já é preconizado como importante nesse caminho de tornar-se psicanalista, né? Você falou muito bem a questão da formação. Nós não formamos psicanalistas. O que acontece é nós nos aproximamos
tá? Dessa perspectiva, digamos, teórica, da perspectiva de um autoconhecimento, da vivência de uma supervisão, e a partir de determinado momento nós estamos, e nós praticamente nos autorizamos a ser, a estar enquanto psicanalista, a partir da relação com o outro psicanalista que está me acompanhando também junto deste processo, né? É comum, é normal nós vermos, né? Forme-se psicanalista em 18, 36 meses, ok. O que é esse forme-se psicanalista? É viver a psicanálise, é estar próximo da psicanálise, é estar próximo principalmente do âmbito, Daniele, que é pouco falado, tá? E você até pela sua experiência também, que está vivenciando isso, acho que também pode contribuir. Essa questão da análise pessoal, tá? Eu sou da opinião, e daí é uma corrente, digamos assim, um pouco mais ortodoxa, tá? Que nós chamamos de psicanalistas, de que o psicanalista, o desejo pela psicanálise nasce justamente nesse divã. É ali no divã que nós começamos a ter inquietações, é ali no divã que nós começamos a olhar para nós mesmos, tá? Porque na grande maioria das vezes nós não olhamos, tá? A questão é a seguinte, a psicanálise ela tem por objeto o inconsciente, tá? Nesse inconsciente tem uma série de processos ali que nós acabamos reprimindo, recalcando e não deixando com que isso venha, com que isso apareça. O problema qual é, tá, Daniele? Eu me colocar num papel de querer vir a ser psicanalista, desenvolver esse papel junto do outro, sem antes eu me conhecer, sem antes eu adentrar nesse meu processo inconsciente, sem antes eu, então, trabalhar essas questões, né, que a gente fala muito da repressão, do recalque, conhecer a mim mesmo profundamente, porque é só conhecendo a mim mesmo profundamente, estando num espaço como esse de análise, que eu tenho condições, ou mínimas condições, de estar com o outro e proporcionar que o outro vivencie também esse processo, sabe? Então, eu sempre falo, quando algum profissional, algum colega vem perguntar e tem desejo de começar uma formação em análise, e tem várias hoje escolas, institutos que oferecem essa formação, eu sempre só peço que tenham cuidado de verificar se essa dita formação, se ela vai estar oferecendo em algum momento essa análise individual, tá? Não digo nem o divã, como nós conversamos, né, aqui em outro momento, mas a experiência da análise, tá? A experiência da análise é fundamental porque, digamos, um modelo mais clássico, eu faço análise e em algum momento eu me desperto para o desejo de ser analista, estar no lugar daquele que analisa. Perfeito. Mas nem todos vivem esse processo, não tem problema, tá? Talvez vivem pelo outro processo, que qual é? Se interessam pela área, querem se conhecer e iniciam, então, um curso, uma formação na área de psicanálise. Perfeito. Mas entenda que não é uma formação, não é somente, digamos, o conteúdo teórico, tá? Ele é importante, ele vai dar a base, ele vai nos conduzir, nos abrir, então, para o que Freud teorizou até aqui. Mas o mais importante, o mais fundamental é ter a capacidade de viver esse processo, então, digamos, teórico, a partir de um estado, vou chamar assim, em análise, para poder trabalhar esses conceitos em si próprio. E aí é um momento que deixa de ser algo abstrato, conceitual, que está muito distante de mim. Conceitos, por exemplo, como catexia, pulsão, tudo aquilo que a gente vê numa formação, né, que talvez é tão distante, mas no momento que eu vivencio a análise, eu começo a entender, então, que, de fato, aquilo passa a fazer sentido, porque o processo começa a me transformar. E se esse processo me transforma, aí eu tenho condições de estar no papel de proporcionar com que o outro também se transforme. Se não, vai ficar uma coisa... Eu acompanho muitos psicanalistas, tá? Eu faço supervisão para psicanalistas e acompanho também psicanalistas em gestão de carreira e também trabalho na formação de psicanalistas, em transmitir a psicanálise. E eu percebo muito isso, sabe, Daniele? A importância que é do profissional, sim, aprofundar-se no estudo teórico, eu acredito que é fundamental, importante, ler Freud, ler tudo isso que é a base da psicanálise, e ao mesmo tempo, concomitante, vivenciar esse processo de análise. Análise que na formação a gente chama de análise didática, onde nós vamos articulando conceito com a minha própria experiência e fazendo essas conexões que me ampliam o que é, de fato, né, a psicanálise. E depois, quando eu estiver atuando, né,
ter a supervisão de um profissional, então, com mais experiência, que vai servir até quase que uma troca para superar o complexo de resistências que nós temos, que não permite, muitas vezes, estar imerso na psicanálise, no processo analítico. Era o que eu ia falar. Muitas vezes, se nós, enquanto psicanalistas, a gente enfrenta alguma dificuldade com o nosso analisando, com o nosso paciente, se a gente não tiver com a nossa análise muito bem em dia, a gente não vai conseguir ajudar aquele paciente, porque muitas vezes o problema dele pode nos atingir. E se a gente não entender essa contratransferência, essa questão de transferência e contratransferência, a gente não vai conseguir nos colocar no nosso lugar, né, ver que aquilo é nosso e não do paciente, levar para a supervisão, conseguir entender isso, superar isso e manter a análise. Se a gente não tiver com a análise muito em dia, a gente não vai conseguir dar seguimento. A gente vai entender aquilo como sendo do paciente, né? Vai gerar uma confusão na análise e quando, na verdade, aquilo é nosso, né? Perfeito. Isso é bem importante, né? Muitas vezes nós nos colocamos no espaço de estar com o outro enquanto analistas e nesse processo de estar com o outro é fundamental que nós estejamos com, você disse, análise em dia, perfeito, uma expressão assim bem coloquial que traduz bem, tá? Qual é o significado. Porque, assim, é bem importante também ter um discernimento do que é, de fato, psicanálise, tá? Talvez para muitos não esteja tão claro assim. A questão é, psicanálise, por exemplo, não é aconselhamento, psicanálise não é autoajuda, psicanálise não é hipnose, tá? Psicanálise não é o julgar, o orientar, o mostrar. Uma questão bem conceitual, que é bem interessante, tá? É pensando assim, ó, o que nós consideramos em psicanálise, tá? Existe um sintoma que esse analisando, que esse indivíduo está vivenciando naquele momento, está expressando e não consegue lidar com esse sintoma, tá? Esse sintoma pode ser várias questões, tá? Desde uma questão de depressão, fobia, tantas outras que emergem na realidade desse sujeito, ele não consegue mais lidar com esse sintoma. Ele vai procurar uma análise. Da onde surge, né, esse sintoma na perspectiva psicanalítica, tá? Existe um contexto social, existem normas, existem regras, o dito superego, que a gente trabalha na segunda tópica, né, estrutural na psicanálise, que muitas vezes vai reprimir a expressão dos verdadeiros desejos daquele indivíduo, tá? O indivíduo não pode ser quem ele é, ele não pode colocar ou expressar aquilo que ele deseja e muitas vezes ele nem sabe o que deseja, tá? Porque daí isso nasce de uma outra instância psíquica também, o famoso id, e são desejos que querem se manifestar, não pode, a partir daí nasce a famosa repressão e a partir daí o recalque, tá? A pessoa não é, muitas vezes o ego, ele constrói o seu eu a partir de exigências externas, tá? Não consegue ser quem de fato talvez lá no fundo, inconscientemente, ele gostaria de ser. O que é análise? Do outro, né? Perfeito. O que é análise, o tratamento, esse acompanhamento psicanalítico? É justamente proporcionar um espaço para esse indivíduo onde ele possa se conhecer e compreender esses desejos e possa expressar na relação com o analista esses desejos. E na medida que ele consegue expressar o que ele verdadeiramente quer, sem julgamento, sem regras, que o espaço seja de fato dele, o sintoma começa a diminuir, tá? Isso é impressionante. A questão da repressão, do recalque, na medida que eu consigo liberar, permitir que aquilo que eu desejo, que muitas vezes eu nego e nem olho para esse desejo, venha, o sintoma diminui. Então, é justamente esse o trabalho e o que ocorre no tratamento psicanalítico. É um analista ou psicanalista oferecer um espaço de escuta, de não julgamento, de não aprofundamento, de não, digamos assim, de um reforço ainda maior, de uma normatização social que até ali está causando esse sofrimento para esse indivíduo. Se no momento da análise eu começo a reforçar algo, a ter regras, a cada vez mais normatizar comportamentos, sugerir, orientar, o que eu estou fazendo aí é reforçar ainda mais o sofrimento que esse indivíduo está tendo por não saber lidar com essas exigências desse contexto social que vai vir a gerar, então, esses sintomas.
A análise é justamente isso, é oferecer um espaço de escuta, que a gente chama escuta flutuante, onde o sujeito, o indivíduo, possa, naquele momento, olhar para si mesmo, possa se escutar, possa se expressar e possa se conhecer. E aí vai ser, muitas vezes, tá, Daniela, e todos que estão aqui, no início de todo o tratamento psicanalítico, no momento que a pessoa entra de fato em análise, sofrível, tá? Porque tu vai tocar em coisas que você negou, tá? Nós olhamos para fora, nós não olhamos para dentro. A análise está explicando justamente isso, que o sintoma existe porque justamente nós não olhamos para dentro, tá? Nossa preocupação é atender o lá fora e acabamos deixando nós mesmos de lado. E a análise vai proporcionar isso, esse escutar-se, esse conhecer-se, e a partir da medida que eu me conheço, que eu me escuto, eu começo a ressignificar, inclusive, quem eu sou, inclusive a forma que eu vou seguir lidando nas relações que eu tenho aí fora, e principalmente eu aprendo a lidar com o meu desejo. Desejo que até então eu nego, tá? Porque talvez, e isso é impressionante, né? Esse desejo não seja aí socialmente aceito, e aí eu neguei a vida inteira, e talvez na análise eu comece a perceber o que é que de fato eu desejo. Não que eu vou realizar tudo que de fato eu desejo, tá? Mas pelo menos conhecer, né? Saber. Eu vou conhecer. E quando eu olho para esse desejo, a pulsão, né, que Freud trabalha, quando eu olho para essas pulsões, que eu começo a entender, inclusive, a origem dela, Daniele, aquilo passa a não ter mais efeito em mim como tinha antes. Aí, novamente, é impressionante como os sintomas, então, começam a diminuir. E só uma relação que você começou falando hoje, tá? A questão, então, que a psicanálise é uma formação livre e ela não tem interesse de se tornar institucionalizada justamente por isso. Porque se eu vou institucionalizar a psicanálise, eu vou estar sendo contraditório ao discurso da psicanálise. E justamente é isso. Disse, né? Desinstitucionalizar o sujeito. A análise é para abrir o espaço, é para permitir que o outro esteja ali sem regras, sem normas, sem moral, sem tudo aquilo que é dito e que acaba cada vez mais tornando o sujeito limitado e distante de si mesmo. A análise é a possibilidade que nós oferecemos da pessoa olhar para si mesmo e o que nós também dizemos, né, o se encontrar, o se perceber, o se escutar. Sim. E através da livre associação, né? Quando a gente faz um tratamento psicanalítico com o paciente que foge da livre associação, já deixa de ser psicanálise, né? Porque Perfeito. uma regra básica para a psicanálise é a metodologia de associação livre, né? Perfeito. E o que é associação livre é muito simples, tá? Muito simples mesmo. É falar, tá? É proporcionar um espaço com que o outro, com que o analisando fale, tá? Quer saber se uma análise está tendo resultados? É o outro falando sobre si mesmo. Isso é difícil, é muito difícil, tá? Principalmente nas primeiras análises, o que a gente percebe muito é uma resistência do indivíduo, mesmo que ele queira melhorar, mesmo que ele queira superar aqueles sintomas, aquelas questões todas, é muito difícil, Daniel, olhar para si mesmo, tá? E é muito difícil se colocar numa postura de reconhecer aquilo que verdadeiramente eu desejo. A gente não faz isso. A gente se defende disso, tá? Porque, novamente, nós temos desejos que são totalmente antagônicos e contraditórios às normas sociais, tudo que está aí colocado, tá? Então, daí a questão que a gente nega, tá? A gente nega mesmo. Percebe assim, ó, quem aqui já é psicanalista, quem vai vir a ser, é bem interessante observar que, muitas vezes, no início da análise, este analisando, esse indivíduo que está ali, fará de tudo para fugir dele mesmo, tá? Inclusive, no começo da análise, perguntaram: olá, Daniele, como é que você está? Como é que foi a tua semana? Ou seja, ele deixa de falar de si próprio para querer saber coisas tuas, como um mecanismo quase de defesa, de olhar para si mesmo e se reconhecer nessas suas questões. Tem os mecanismos de defesa, e um deles é a projeção. E a projeção é justamente isso, é eu jogar no outro, nas situações, no meu sofrimento. Então é o outro que não dorme, é o outro que tem ciúmes não sei de quem, é o outro que sofre não sei pelo quê.
muitas defesas, tá? Muitas defesas mesmo de mim mesmo, para não olhar para mim mesmo, e isso é inconsciente, tá? Não tenho consciência disso. Eu acabo projetando nos outros, nas situações, muito daquilo que é o meu sofrimento. Por isso que E é a tão análise ajuda a interessante. gente a enxergar, né? Quando a gente entra e se implica de fato numa análise, a gente consegue ver isso, né? E não é o psicanalista que vai falar, a gente falando, quando a gente fala, quando a gente se escuta, já é uma análise, né? Perfeito. E é justamente isso, Daniela, muitas vezes, até para, é o exercício nosso, psicanalistas, tá? A capacidade de permitir que aquele espaço seja do outro, tá? Tem muitos psicanalistas, daí eu falo também que já passei por isso, e tem muitos que eu supervisiono, que tem uma dificuldade muito grande de permitir que o espaço se constitua do analisando, tá? E como nós percebemos isso justamente quando o analista fala, e muitas vezes fala não para instigar ao outro que fale sobre si mesmo, mas fala para ir por aqui, ir por ali, ir por lá. E aí é justamente isso, Daniele. Muito que possível, tem afetos ali que são meus, que o relato do outro tocou em mim, e para eu não permitir, eu não adentrar junto com o outro naquilo, eu fujo. E tem Sim. muitos analistas que fogem e fogem mesmo e não permitem que a análise transcorra. O maior limitador da análise, eu tenho percebido cada vez mais, tá? De um tratamento, de um acompanhamento psicanalítico, o maior limitador não é o indivíduo, não é a pessoa analisando, é o analista, tá? É Que não sempre o consegue analista, né? se permitir Então, muitas é vezes aquilo que que o a gente processo falou. aconteça. Então, mas aquilo que a gente falou, por quê? Porque provavelmente não está com a análise em dia, provavelmente não vai estar levando essas questões do analisando para supervisão, porque não conseguiu, de Perfeito, repente, ver a contratransferência, entender que está acontecendo ali alguma coisa que não é do paciente, mas dele, né? Eu acho que perfeito. estando com a análise em dia, a chance disso acontecer diminui bastante, né? Porque aí você consegue Isso. perceber o que é seu, o que é do outro, né? Perfeito. E aí, Daniele, voltando só para essa pergunta inicial, tá aí para o tema aqui Tá. deste momento, uma formação em psicanálise, eu vou chamar o termo formação, tá? Porque coloquialmente hoje é Tá. utilizado. Uma formação em psicanálise obrigatoriamente terá que oferecer esse espaço, tá? Terá que oferecer esse exercício, justamente esse, tá? De aquele futuro psicanalista poder vivenciar este espaço, poder vivenciar a sua própria análise, poder estar em contato com situações, com casos clínicos, analisar essas situações, casos clínicos, entender o que lhe afeta dessas situações, porque justamente o que lhe afeta, o que lhe implica, até outro termo, é aquilo que precisa ser trabalhado, que precisa ser Sim, aprofundado. E essa sim. formação, ela vai ter que dar esses subsídios, tá? É até importante que também observar na escolha por formações se a formação também dá um respaldo posterior à conclusão daquele momento, digamos, teórico e de análise. Porque esse Supervisão, no caso. futuro, exatamente, uma supervisão pós também, tá? A esse período de formação mais intensiva. Porque isso é fundamental, porque é depois que a coisa de fato acontece, quando esse ou essa futuro psicanalista estará em contato com essas situações e se colocando nesses diferentes espaços. E aí Sim. é interessante o quanto que nós vamos descobrindo novas e novas questões, né? Aquilo que a gente estava falando de transferência e contra-transferência. O Irã, do grupo lá, o nosso, ele falou, quando analisando se apaixona pelo analista. É uma coisa complicada, né? E aí, Sim, com certeza, se o analisando não tiver a percepção e colocar as coisas dentro do eixo, não consegue permanecer na análise, né, Fabrício? Fica complicado, né? Daria uma live só sobre transferência, que nós poderíamos Só sobre conversar. Tem vários detalhes ali. Por exemplo, tem a questão da transferência erótica. E aí um outro papel também, que isso é interessante, tá? Que dá para resumir nesse momento. O momento da psicanálise, o atendimento ali psicanalítico, tá? O setting psicanalítico, ele precisa obrigatoriamente proporcionar com que haja a transferência, tá? De que forma? Uma coisa eu ouvi te contar, Daniele. Bom, Daniele, semana passada eu passei por tal situação, senti isso, isso e aquilo. Estou te contando, tá? Outra coisa, e aí muito mais profunda, é
eu viver aquilo que eu vivi naquele momento na relação com o psicanalista. Tá? Isso é transferência. Este é uma ferramenta fundamental do nosso trabalho, que é proporcionar no setting analítico espaços e vivências com que o analisando possa trazer para o setting analítico a emoção tal e qual viveu lá fora. E a questão da transferência erótica é uma delas. Não acontece análise. Não acontece análise. Não acontece. Nós precisamos dessa transferência, tá? Porque assim, aí o psicanalista vai ter que... Claro, ele vai ter que ter esse cuidado que você disse, tá? De trabalhar com o manejo, tá? Aconteceu essa transferência erótica, o apaixonar-se do analisando pelo analista, ou ao contrário, tá? Do analista pelo analisando, a contra-transferência erótica. E se isso aconteceu, se veio do analisando para o analista, está trazendo uma série de questões ali muito interessantes de serem trabalhadas, tá? Na análise, geralmente, o que o outro vê ou representa no psicanalista são suas figuras de representação, que na trajetória foram sendo construídas e que naquele momento da análise vai projetar, então, ou vai transferir nesse profissional todo um simbolismo, tá? Por exemplo, eu já fui pai, já fui esposo, já fui tudo ali, e tu percebe claramente quando a pessoa te porta a ti e se portando a você de acordo com essa figura de representação. Não é, portanto, para evitar. Sim, sim. Mas usar, isso manejar. É uma ferramenta para a gente fantástica, né? É um material de trabalho farto para a gente, né? Quando Perfeito. há transferência positiva, porque é aquilo que a gente falou, tem uma live só de transferência. Exato. Positivo e negativo. Então, a gente exato. E só para fechar, Daniela, então, de novo, tá? Numa formação, já que é o nosso tema hoje, é fundamental que esse curso ou formação em psicanálise proporcione um espaço onde também possa se viver a transferência. Se eu não viver a transferência, Daniele, numa análise, numa formação com aquele que está me analisando, eu não vou conseguir identificar essa transferência no momento que eu for psicanalista e for atender o outro, tá? Por isso que eu bato muito, a análise individual ou didática, ela é fundamental no processo de formação desse futuro psicanalista, porque eu vou viver, aí eu saio da abstração, transferência é A, B, C, D, tá? Não, mas isso é abstrato, eu quero sentir, viver a transferência, porque se eu viver a transferência, depois quando o outro estiver vivendo comigo, eu consigo identificar, eu consigo perceber, e o mais importante, consigo trabalhar essa transferência para levar aos objetivos do trabalho psicanalítico, né? Sim. Fabrício, tem uma pergunta aqui, a Viviane perguntou, é importante fazer análise antes de iniciar o curso? Eu vou responder essa pergunta para a Viviane. Fica à vontade. Viviane, fazer análise é importante a vida inteira. Se você pretende fazer o curso de psicanálise, sim, comece a análise, não tem nenhum problema. Aliás, eu acho que é super indicado você fazer, até porque quando você começar a fazer o curso, você vai sentir essa necessidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu já fazia antes terapia, não psicanálise. E quando eu comecei o meu curso de formação, eu senti uma necessidade gigantesca de fazer análise, porque eu queria entender comigo como aquilo acontecia. E eu acho que esse é o grande segredo do bom psicanalista, daquele psicanalista que está implicado realmente em atender uma pessoa e entender o que ela está levando, qual que é a sua demanda, qual que é o seu sintoma, do que essa pessoa sofre. E quando a gente já passou pelo processo, aquela pessoa vai contar alguma coisa para você e você fala, eu sei o que ela está sentindo. Eu entendo. Eu já passei por isso. Ou então eu não passei por isso, mas eu entendo esse sofrimento. Porque você já sofreu, você já passou por análise, você já falou das suas dores para outra pessoa, você sabe o quanto isso é difícil. Então, fazer análise é bom para qualquer um, em qualquer época da vida. Mas, Viviane, respondendo a sua pergunta, sim, não é obrigatório, mas é recomendado sim que você faça análise antes de começar o curso, e aí depois você vai perceber que você não vai parar mais. Um ponto importante, tá, é que muitos cursos de formação, também Daniele e a Viviane, já oferecem, em meio ao valor investido, uma carga horária de análise, tá? É muito importante, tá? Eu sempre oriento, tá? A análise individual, tá? Aquela você, terapeuta, vivenciar esses processos todos. Verifica se a instituição, se o curso já oferece. Se já oferecer, vivencia por ali que foi pensado com cuidado.
Se já faz análise antes, perfeito, siga. Não tem obrigatoriedade de fazer com esses institutos ou escolas, tá? E um ponto importante, só para dar uma diferença, porque tem muitos que estão se aproximando da psicanálise agora, pessoal, se prepare, tá? Aqueles que vão fazer a formação, e se tu vai fazer a formação, você vai entrar em análise, tá? Diferente de outras abordagens terapêuticas, que eu também valorizo e sempre acho que cada uma tem a sua importância, as suas demandas, tá? Dependendo da abordagem, do sintoma, até uma outra abordagem talvez seja até mais indicada no primeiro momento, tá? Mas assim, psicanálise, ela é um tratamento, então, longo, ele não é de 1 mês, de 2 meses. Alguns analisandos vão entrar em análise mesmo depois de meio ano, tá? Porque até ali vão ficar resistindo. É no momento que se permitem sofrer, que começam a entrar em análise, e o sofrimento vai acontecer. Em qualquer momento, qualquer situação, prepare-se. Se por acaso você conversar com alguém que começou a análise hoje, essa pessoa disser, não, foi tudo bem, eu saí bem da análise, está me fazendo bem a análise, é resistência, tá, pessoal? Ainda não está conseguindo olhar para as suas questões. Não que tem que ser um sofrimento total, e numa análise eu vou cair, não é isso. Mas na medida que você... Mas uma transformação, né, Fabrício? Uma transformação isso. Com certeza acontece. Ótimo termo, tá, Daniela? A gente não trabalha com o termo cura, tá? Porque entendemos que cura é um estado que a psicanálise não proporciona. A psicanálise vai proporcionar com que você olhe para você, com que você entenda, assim, tudo que os seus traumas, tá? Rememore algumas questões. Não trabalhamos com hipnose, isso é importante, de novo, bem separar, tá? Freud abandonou a hipnose, então usou, através da associação livre, como você falou antes, uma forma de acessar os processos inconscientes e deixar emergir muitas questões. O tratamento psicanalítico é justamente isso, ele vai proporcionar com que olhemos para aquilo que nos faz sofrer. Até agora nunca olhamos, tá? Não olhamos porque traz sofrimento. Então, obrigatoriamente, nós vamos olhar para aquilo que nos limita, tá? O que vai acontecer a partir daí não seria cura, tá? O que vai acontecer a partir daí é o novo. Para onde nós vamos, não sabemos. Nós vamos... aquilo que dói, é transformar, é entender, é pelo menos conhecer, né? Perfeito. Quais são os seus desejos, o que te move. Né? Perfeito. E aí entender, e isso vai só reduzir os sintomas, tá? E isso reduzindo os sintomas é o novo que eu digo que... Exatamente. Quando você não consegue mudar uma situação, você pelo menos conhece a situação e consegue lidar com ela, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Cláudia, ela quer saber quem são os docentes com formação em psicanálise na Escola de Psicanalítica de Curitiba. É você, né, Fabrício? Eu faço... Desculpa, quem foi que perguntou? Quem são os docentes? A Cláudia. Cláudia. Quem são os docentes e se a escola oferece análise inclusa no valor. Isso aí ela pode procurar depois no teu... Cláudia, a gente vai mandar, vou pedir para você, Cláudia, depois que essa live ficar salva, a gente vai postar nas redes sociais. Manda essa pergunta pra gente, ou no direct, e a gente entra em contato direto com você, mas o Fabrício é um dos professores da escola de formação. Isso. Tem várias escolas, institutos, e o que é bem interessante, tá? Nessa escola que eu atuo, que eu trabalho e faço parte também da gestão, são sempre, o corpo docente são psicanalistas e também com formações acadêmicas em áreas correlatas que também contribuem para uma credibilidade no sentido da qualidade do conteúdo compartilhado. Embora, novamente, tá, a psicanálise ela não tem uma ênfase de estar nos muros acadêmicos, tá? E muito menos que docentes sejam do mundo acadêmico, até novamente por isso, para não cair naquilo que se quer evitar a partir da psicanálise, que é uma normatização, que é uma questão de regulamentação. Não, psicanálise é assim, ó, voltando. Estamos num setting analítico e ali, por exemplo, a Cláudia vai ser a Cláudia. Não a Cláudia que a Cláudia se constituiu, a Cláudia que ela mostra, a Cláudia que ela precisa ser nos espaços que ela está. Mas a Cláudia que emerge daqueles desejos, daquele profundo querer ser, que muitas vezes ela não consegue em inúmeras situações, não a Cláudia, todos nós, tá? Inúmeras situações que estamos. A análise vai proporcionar essa descoberta, esse olhar para si,
E eu uso o termo aquele fascinante. Isso é algo que eu não encontrei em outras abordagens terapêuticas. Algumas vão trabalhar com metas, com motivação, com alcance disso, alcance daquilo. Perfeito, tá? Tem a sua utilidade. Só veja, não vai trabalhar com os processos inconscientes, onde estão os resíduos, então, de todos os nossos traumas, de todas as nossas vivências, de tudo aquilo que nós negamos. Enquanto continuarmos negando, vai continuar se repetindo em nossas vidas, isso é fato, tá? Aqueles ciclos que vão se repetindo, vai e se repete. Enquanto você não entender de onde vem aquilo, Isso. que te leva a repetir, porque muitas vezes, Fabrício, a gente até sabe que errou, que está indo para o mesmo caminho, que vai errar de novo, e fala, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou errando outra vez? E erra de novo. Você não Aí já avançou. Fazer esse bloqueio, porque você não entende de onde vem, por que você está repetindo. E a psicanálise proporciona esse entendimento, né, da raiz do problema. O que te move, quais são os desejos, as pulsões. Eu costumo dizer que a psicanálise, para mim, foi um divisor de águas. Daniele pré-psicanálise, Daniele pós-psicanálise. Porque realmente é transformador. Doeu, dói ainda, dói, às vezes dói, mas eu prefiro essa dor do que a dor da ignorância, vamos dizer assim. Não no sentido da palavra, no sentido literal da palavra, mas de não conhecer o que eu sou, quem eu sou, né, e o que me move. Eu acho que saber disso já é uma vantagem muito grande. Sobre a gente mesmo, não é sobre ninguém. Não é em cima de ninguém, não é ser melhor que o outro, é se conhecer, né, e saber quais são as suas motivações. Isso já é uma coisa assim, transformadora e maravilhosa. Perfeito. Não, o caminho é justamente esse mesmo, Daniela, é o se conhecer, tá? E a análise vai proporcionar isso, não é do dia para a noite, eu sempre falo. Atualmente a nossa sociedade é muito imediatista, então tem muitas abordagens terapêuticas também imediatistas para atender essa imediaticidade. Agora, quem se aceita, quem aceita se conhecer, vai entrar num campo que, novamente, é fascinante, é transformador. Tá? Isso que você falou, muitas pessoas não olham para esses comportamentos repetitivos, muitos não se dão conta ainda, não conseguem perceber. Quando eu consigo perceber, eu já vejo, nossa, está me repetindo. Por que sempre quando acontece tal coisa, eu faço tal coisa? Sabe? Tu começa a pensar, a ressignificar, e você vai encontrar a origem disso. Tá? A psicanálise trabalha com duas hipóteses fundamentais. Tá? Uma delas é a existência de um inconsciente, que a gente já falou, e a outra é o determinismo psíquico. Tá? Tudo se explica, tudo tem uma continuidade, tudo é uma linha mais linear, tá? Tem uma linearidade, tem uma explicação. Enquanto a causa daquilo não for acolhida, não for recebida, e não existe nenhuma mágica para acolher e receber. É olhar para aquilo, é falar sobre aquilo. Tá? E essa capacidade de falar, de expressar, é algo que, embora pareça simples, causa muitas questões aí psíquicas, causa mudanças. Desconforto. Aí a pessoa sai da análise porque acha que não está legal, porque está piorando. Muitas vezes piora mesmo, né, Fabrício? Precisa. Se a pessoa não estiver disposta a passar por esse momento, por esse deserto aí, ela sai da análise e volta a estaca zero. É o que o Marcos está falando aqui. O Marcos é psicanalista também. Ele falou, subiu aqui, peraí. Tem um monte de comentários, gente. Se eu não conseguir falar com todo mundo, vocês me desculpem. Tem algumas perguntas aqui que eu não consegui ler. O Marcos falou, melhor doer um pouco, mas saber de onde vem, do que sofrer a vida toda e não saber por que sofre. Tem uma analogia, só uma analogia para o Marcos também, que é bem assim, ó. É mais fácil tu tirar um espinho, tá? Que você tem cravado em algum lugar, do que você construir toda uma proteção para aquele espinho que vai te limitar a vida inteira, tá? Muitas vezes a dor de olhar para o espinho é muito menor do que a dor de você levar uma trajetória inteira tentando defender aquele espinho dos outros, do contexto e principalmente de você próprio, tá? Enquanto eu não falar, enquanto eu não expressar isso, e a falar, pessoal, são parênteses, não é só a questão da palavra dita, tá? Semana passada eu fiz um atendimento com uma analisanda, nós tivemos 1 hora de análise, 45 minutos ela chorou, tá? Chorou e trouxe tudo. A gente conseguiu tocar depois de 2 anos em alguns pontos que até ali não tinham vindo. E aquilo veio de uma forma que
eu tive que estar muito preparado para usar como manejo para trabalhar aquela questão ali. Porque senão, novamente, eu poderia cair na situação do choro, querer cortar. Aquele exemplo de antes, tá? Talvez se esse choro causasse algo em mim que não está trabalhado, coisas que eu não chorei, naquele momento o choro me incomodaria muito. Ia me envolver muito. E eu ia evitar, ia dar um lenço, e vamos falar de outra coisa, eu ia fugir para outra coisa, eu ia preencher aquele momento com outras coisas. Fantástica, né? Porque ali tinha muito conteúdo, né, Fabrício? Muito. Eu sou psicanalista, eu faço análise, tem minha analista, eu faço também, tenho o acompanhamento de uma supervisora, tá? A minha supervisora sempre diz isso. Fabrício, tu tocou agora no ponto. Não foge, agora mergulha, agora vai. Eu sei que esse ponto que nós chegamos com essa analisando, nós vamos aí para uns 3, 4, 5 meses, talvez, trabalhando só nisso. Hoje, a forma de ela expressar e olhar para aquilo é chorando. Então, que chore. Essa é a forma da comunicação que nós estamos estabelecendo naquele momento e que é fundamental. Tá? E o manejo clínico nessa hora é tudo, né, Fabrício? Isso. Os cursos ou formações... Do Rafael, ele perguntou, vai doer sempre, então? Rafa, não vai doer sempre, mas pode vir a doer. Né? Depende do que você traz, né? Do que você sofre, daquilo que você vem sofrendo desde a infância, porque a psicanálise vai resgatar, emendando com uma outra pergunta aqui da Malu. Ela perguntou se a psicanálise trabalha com regressão. Não regressão de vidas, mas regressão para o passado, para a infância, né, para os primeiros momentos da vida da pessoa, da criança, do bebê. Isso sim, mas não para vidas passadas, viu, Malu? Só dar uma distinção, daí eu não sei qual é a interpretação que ela faz do termo regressão. Tá? A psicanálise surge da aproximação de Freud com outros médicos, outros teóricos, que usavam, naquele momento, final do século XIX, usavam a hipnose e usavam um outro método que Breuer usava muito, que era um método chamado método catártico. Tá? A hipnose e o método catártico, ambas hipnotizavam a pessoa e levavam para um estado onde esse trauma teria se originado e trabalhavam, então, aquela questão. Freud, ele abandona a hipnose nesse sentido, ele passa a usar, então, a associação livre. Tá? Qual é a diferença? É falar sobre aquilo. Para Freud, não é interessante para a psicanálise eu pegar a pessoa e levar a pessoa até aquele ponto no estado hipnótico. Tá? O que ele percebeu é que muitas vezes pela hipnose eu trabalho o trauma, mas depois o sintoma daquele trauma volta em outras formas, outras questões. Então a forma que ele encontrou de trabalhar... Foi aí, inclusive, que conseguiram descobrir que a histeria, no caso, na época, né, que Freud começou a falar sobre psicanálise, antes achavam que era uma doença do útero da mulher, né, que era uma doença do corpo, anatômico, né, e aí que Freud, através da hipnose, percebeu que não, que era da mente, né, que se naquele momento uma pessoa que estava se queixando de não enxergar ou de não ouvir, e aí, quando hipnotizava, ela conseguia ver, conseguia ouvir, então aquilo não estava no físico. Sim. Aquilo estava na mente. Foi quando ele percebeu que aquilo ali era um problema mental, né? Um problema psíquico, né? Não da anatomia do cérebro, né? Mas da psique, né? Perfeito. E aí ele percebeu que depois que passava o sintoma da hipnose, os sintomas voltavam, né? A pessoa acordava, voltava o sintoma. Perfeito. Não, só para fechar essa questão, só para não causar nenhuma confusão, a questão da regressão, aquela regressão que é um estado hipnótico, aquela regressão que é voltar, aquela regressão que é rememorar, não é essa linha psicanálise. A psicanálise vai voltar, como a Daniele disse, vai usar essa forma de se usar esse termo de regredir a algum ponto, mas não através de uma sugestão, e sim através de uma associação livre, que é a técnica que nós usamos. Fala. A pessoa vai falar, né? Ela vai falar da infância, daqui a pouco ela fala do pai, ela fala da mãe, ela lembra de uma outra coisa. Não há uma implicação, não há um direcionamento para que essa pessoa faça essa regressão. É uma coisa natural dela, né? Ela mesma. Perfeito. Não, e o mais interessante também, Daniele, para deixar bem claro, é que também assim, e é impressionante, aqueles que entram em análise, tá? Talvez você vivenciou isso, eu vivenciei, os analisandos que eu atendo relatam, e aqueles que eu supervisiono também relatam,
Entrei em análise, é impressionante como eu começo a lembrar de coisas, tá? Coisas que eu não lembrava antes, e aquilo começa a vir do nada, assim, não é do nada, tá? A gente está se comunicando com o Não é do nada. inconsciente que está guardado essas questões. Eu estou abrindo ali uma caixa de Pandora onde vão vir esses conteúdos. Eu começo a sonhar, tá? A psicanálise tem uma relação muito próxima com os sonhos. Não naquela perspectiva... Demais também, demais. Sim. Eu comecei Não a fazer análise, nossa, eu quase não dormia de tanto sonho. Não sonhar é uma defesa, tá? Eu estou me defendendo de algumas coisas, porque é assim, ó, sonho não pensa em sonho daqueles livrinhos, tá? Sonhei com uma bola vermelha tal coisa, sonhei com uma cadeira tal coisa. Não isso, não isso. Cada pessoa tem a sua representação e vai construir no seu sonho, e vai usar essas representações para não mostrar, é uma defesa nossa conosco mesmo, para não mostrar os reais desejos que estão por trás daquele sonho. O sonho é comunicação direta com o inconsciente, tá? Então Freud usa a associação livre e vai analisar o sonho, porque é no sonho que o inconsciente está se comunicando constantemente conosco, está nos trazendo vários elementos ali, que o analista vai ter que ter a capacidade, o psicanalista vai ter que ter a capacidade de acolher esse sonho, de interpretar esse sonho, de entender as representações do sonho naquele momento, entender o que está por trás deste sonho, porque o que está por... o sonho nunca é tal e qual, tá? A gente nunca vê, a gente nunca sonha com o desejo concreto, tá? Se nós sonhássemos com aquilo que nós desejamos, o mundo cairia, acabaria para nós. Não tem. A gente não sonha, a gente se defende, a gente se protege e usa símbolos. O analista vai ter que fazer essa construção, ou na verdade a desconstrução deste símbolo que apareceu no sonho para o real desejo do indivíduo. E ver o que esse sonho está trazendo, né? Exato. Então esse é um outro campo da psicanálise. Já é uma outra live. Outra live também. Só sonhos é muito conteúdo. Nós temos um módulo na formação. Aqui agora, tá? Perfeito, eu vou só fechar. Na formação que eu trabalho, nós temos um módulo só de sonhos. Então, novamente, não é aquilo, né? Sonhei com cadeira, tal coisa, não é isso. Sonhos de entender, interpretar, compreender e usar a interpretação dos sonhos. Pessoal, quem está começando agora quer ler alguma coisa, quer ler já Freud, já a fonte, tá? A interpretação dos sonhos, 1899 e 1900, tem uma edição nova aí, capítulos 6 e 7, tá? No 6 e 7 ele apresenta toda a estrutura do aparelho psíquico, a primeira tópica, o modelo topográfico, que vai dar as bases muito interessantes para o significado dos sonhos para a psicanálise, tá? Uma indicação, então, para quem já quer começar a ler alguma coisa. Era o que eu ia te perguntar. Era o que eu ia te perguntar, que para quem está começando, o que você indica, porque eu lembro que no começo, eu até falei para você, falei, Fabrício, tem muita coisa para ler. Sim. Eu tô aqui, tô perdido, tô com Freud, tô com Lacan, tô com Winnicott, tô com Klein, o que eu faço? Você falou, calma, foca nas apostilas, foca no conteúdo da apostila, Freud, então assim, o livro que você indica para quem está começando é a Interpretação dos Sonhos, de Freud. Antes, tá, Daniela? Assim, ó, quem vai fazer uma formação em psicanálise vai ler para o resto da vida tudo que existe sobre psicanálise, tá? Eu sempre oriento assim, ó, começa se apropriando do conteúdo do material que a instituição oferece, que a escola oferece, tá? Parte dali. A partir dali, se o curso é sério, se o curso foi bem planejado, ele vai dar já indicações de leituras, tá? E aí vai seguindo exatamente o que foi orientado pela escola. Não, a minha orientação inicial é não sair lendo tudo, porque, inclusive, dentro da psicanálise tem várias ramificações. Vertentes, né? Vertentes. Para um autor, pulsão é uma coisa, para o outro já é outra. Se eu vou ler as duas coisas de diferente, eu vou misturar. Então eu começo, eu sugiro, tá, começar pelo básico. Até porque, Daniela, é bem importante, tá? Formação em psicanálise não é um curso de aprofundamento teórico, tá? Da teoria psicanalítica, não é. Vocês vão conhecer ali os conceitos básicos para trabalhar esses manejos para uma prática clínica. Depois, nas pós-formações, que algumas instituições vão chamar de mestrado em psicanálise ou doutorado em psicanálise, que não tem nada a ver com mestrado e doutorado acadêmico. É importante salientar isso, tá? Mas ok, usam esses termos para dar uma ideia de aprofundamento. Lá vão aprofundar.
quer começar hoje, quer iniciar hoje e quer iniciar direto já com Freud, ler alguma coisa de Freud, a interpretação dos sonhos com certeza, é uma leitura bem tranquila sugiro começar pelos capítulos 6 e 7. Tá? Os anteriores é uma retomada histórica, filosófica que ele faz, que eu não sei se é do interesse agora, mas ali você já tem uma ideia assim, desse modelo topográfico inconsciente, pré-consciente e consciente que ele começou a estruturar ali em 1900. Tem outros, tá? Eu não consegui ver, pessoal, desculpe quem está presente aqui, tá? Vi a Jaqueline, vi a Karine, vi antes o Irã também aqui, a Aline, a Lúcia, vi vários, a Lília também aqui, estamos começando junto uma formação agora. Tem várias pessoas, eu não vou conseguir, eu não vi, não consigo citar, desculpem, tá? Mas... eu vou pedir, inclusive, Fabrício, eu vou pedir para as pessoas Oi. que estão aqui, eu também não consegui ver todas, teve algumas perguntas que eu peço desculpas de não conseguir responder, mas eu vou pedir que a gente vai salvar essa live, ela está acabando, infelizmente, mas a gente vai deixar salvo e vai postar. Quando a gente postar, eu vou pedir para vocês fazerem um comentário, uma crítica, um elogio, uma pergunta, qualquer coisa, para que a gente consiga identificar vocês e entrar em contato depois, né, Fabrício? Trocando. A troca é bem importante, tá? Fabrício Tavares, psicanalista, meu Instagram. Fiquem à vontade também de mandar e-mails, trocas por lá. A instituição que eu trabalho é a Escola de Psicanálise de Curitiba. Também é fácil de encontrar no Instagram. Fiquem à vontade de trocar. E a ideia qual é? É transmitir psicanálise, tá? Se quisermos chamar de formação, ok, podemos chamar. Quer chamar de curso, chamamos de curso. Mas o foco mesmo é transmitir a psicanálise em diferentes espaços, diferentes trocas, nessas lives. Pena que é tão curto o nosso tempo aqui, porque, novamente, cada tema desses tem uma série aí de questões. Falei da Karina antes, porque uma vez nós trocamos, conversamos, Cartas ao Jovem Terapeuta, tá? Do Caligares. É um livro imprescindível para aqueles que querem começar ou se aproximar do âmbito da psicanálise. Eu sugiro que leiam, tá? Que vamos deixar depois aqui nos comentários também essa indicação, que tem uma validade, é um livro muito interessante para abrir um pouco mais sobre a questão da própria psicanálise, né? Tem tantos outros elementos, infelizmente a gente não consegue aprofundar porque o tempo é curtíssimo. Vai ter mais lives aí, eu e o Fabrício, a gente está numa parceria bacana, agora provavelmente de 15 em 15, se der, né, Fabrício? A gente vai estar trazendo vários temas bacanas e vai estar sempre convidando vocês para assistir. E depois a gente quer que vocês, eu já pedi, mas eu vou reforçar, deixa o nome de vocês, deixa um comentário para a gente entrar em contato depois, tá? Assim que a gente conseguir deixar essa live salva, a gente já vai fazer as edições e vai colocar nas nossas redes sociais. Perfeito. Eu queria agradecer a presença de todos. Karina, eu quase citei ele aqui, ela falou do livro agora, o Fabrício. Karina, um beijo, obrigada. Jaque, Irã, o pessoal que está aqui, todo mundo, bastante gente do IBPC, viu, Fabrício? Rafa, que legal. Obrigada pela presença. Liliane, Cláudia. A Alessandra pediu para mandar um beijo para ela. Um beijo, Alessandra. Gente, tinha uma pergunta, só para fechar, para não deixar, eu não vi o nome de quem perguntou, falou sobre psicanálise integrativa, tá? Só uma observação, existem várias ramificações ou nomes construídos para a linha psicanalítica, tá? Existe a psicanálise clássica, a psicanálise é psicanálise, Freud, Lacan, e algumas escolas ou instituições vão agregar, porque consideram importantes, outras abordagens. E aí vão dar nomes à psicanálise ou complementos a esse nome, como, por exemplo, a psicanálise integrativa. O meu conhecimento a ela é pouco, tá? Não é tão profundo, então eu não conheço nem a proposta, então por isso que eu não tenho como opinar aqui. Ela né? integra outras terapêuticas, né? Ela usa psicanálise, mas ela integra a cromoterapia, a aromaterapia. Ela vai mais ou menos nesse sentido. Gente, muito obrigada. Infelizmente está acabando a nossa live, mas a gente vai trazer outra em breve com novos temas. Inclusive, vocês podem sugerir temas, né, Fabrício? Sim, não, com certeza. Estamos à disposição. Para estar fazendo as próximas lives. Obrigada, gente. Fabrício, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite de novo, tá, Daniela? Obrigado pelo esse espaço também, que é riquíssimo na transmissão da psicanálise. Sim, vamos seguindo trocando, então. Perfeito. Uma boa noite a todos e todas, tá?